Um milionário, em seu leito de morte, vê 4 meninas de rua tremendo na chuva. Em um ato de desespero, ele as adota. Mas, quando suas máquinas começam a falhar, o que elas fazem a seguir choca até os médicos. Arthur Monteiro sabia que estava morrendo. Não era uma suspeita, uma ansiedade hipocondríaca de um homem rico e ocioso. Era um fato entregue com a frieza de um laudo médico em uma clínica de luxo em Genebra, impresso em papel grosso e com um veredito que não deixava margem para a esperança. Fibrose pulmonar idiopática, estágio terminal. A doença era uma arquiteta sádica, transformando seus pulmões, outrora fortes, em um tecido rígido e inútil, roubando-lhe o ar 1 mililitro de cada vez. Os médicos lhe deram meses, talvez semanas, com sorte. Eram os últimos dias de um homem que passara a vida inteira construindo um império, apenas para descobrir que não conseguiria comprar um único suspiro a mais. Naquela noite, a chuva caía sobre a cidade como um véu de lágrimas frias e incessantes. Dentro da cápsula de silêncio de seu Rolls Royce, o único som audível era o do motor elétrico, quase imperceptível, e o silvo suave do concentrador de oxigênio portátil, seu companheiro constante. Ele olhava pela janela blindada, as gotas de chuva se unindo e escorrendo pelo vidro, como as lágrimas que ele mesmo não conseguia mais chorar. A cidade, que ele ajudara a erguer com seus prédios e investimentos, era agora apenas um borrão de luzes de neon, um espetáculo distante que já não lhe dizia respeito. Senhor Arthur, a umidade está muito alta. O doutor Martins foi claro. O senhor não deveria se expor. A voz de Helena, sua enfermeira particular, soou do banco da frente. Era uma voz competente e carinhosa, a voz de uma profissional que no último ano se tornara a guardiã de seus dias contados. Que diferença faz, Helena? Ele respondeu. A voz um sussurro rouco, o esforço para falar, o deixando levemente ofegante. Pegar uma pneumonia agora seria apenas acelerar o inevitável. Continue dirigindo, Roberto. O motorista, um homem leal que o servia há mais de 30 anos, obedeceu em silêncio. Ele não entendia esses passeios noturnos e sem rumo, mas entendia a dor nos olhos de seu patrão. Eram os passeios de um rei inspecionando um reino que em breve deixaria para trás. Um reino sem herdeiros. Arthur construíra um império para sua falecida esposa, também chamada Helena, mas ela partira antes de ver a primeira torre ser erguida. E o destino, em sua mais fina ironia, o fizera estéril. Não haveria filhos, nem netos. Apenas um sobrinho ganancioso que circulava sua fortuna como um abutre. Sua vida, ele pensava com uma amargura profunda, havia sido uma equação de soma zero. Acumulou tudo para terminar sem nada que importasse. Foi nesse abismo de arrependimento que seus olhos, vagando sem foco pela paisagem urbana encharcada, pousaram em uma cena que o arrancou de seu torpor. A visão foi tão surreal, tão matematicamente improvável, que por um instante ele pensou que a falta de oxigênio em seu cérebro estivesse criando alucinações. Na marquise de uma boutique de luxo, cujas vitrines exibiam manequins apáticos, vestidos para um verão que parecia a milhas de distância, um pequeno e miserável amontoado de vida lutava contra a tempestade. Eram 4 meninas, e eram idênticas, 4 cabecinhas loiras, os cabelos dourados agora escuros e pesados de chuva, colados em seus rostos pálidos. 4 rostinhos com os mesmos olhos grandes e assustados. 4 corpos pequenos, com seus talvez 8 anos de idade, espremidos um no outro em uma bola de membros trêmulos, tentando gerar um calor que à noite, implacavelmente, lhes roubava. Eram como 4 chamas de vela
frágeis e teimosas, lutando para não se apagar em meio a um vendaval. A que parecia ser a líder, embora tivesse o mesmo rosto e a mesma altura das outras, posicionava seu corpo magro de forma a proteger as irmãs do pior do vento. Com os braços finos, ela segurava um pedaço de lona plástica rasgada sobre as cabeças das outras, um escudo patético contra a fúria dos céus. A mais frágil do grupo, aninhada no centro, chorava baixinho. Um som agudo e cortante que, de alguma forma, conseguiu atravessar o vidro blindado e o zumbido do oxigênio para chegar diretamente ao coração de Arthur. Ele parou de respirar. O ar mecânico continuou a fluir, mas o homem dentro do corpo havia se esquecido de sua função mais básica. A visão daquelas 4 crianças, uma multiplicação impossível da vulnerabilidade e do abandono, não lhe causou pena. Causou-lhe dor. Uma dor aguda de reconhecimento. Ele se viu aos 8 anos encolhido em um canto do pátio frio de um orfanato sozinho. Mas ele era apenas um. E elas eram 4. 4 vezes a fome, 4 vezes o frio, 4 vezes o medo de não saber se haveria um amanhã. "Pare o carro!" ele ordenou, a voz saindo com uma força que fez Helena e Roberto se sobressaltarem. "Senhor?" questionou Helena, virando-se para ele o rosto uma máscara de preocupação profissional. "Não é seguro. A chuva, o frio." "O senhor precisa de repouso absoluto." "Seguro?" Ele riu, um som seco e amargo. "Eu estou morrendo, Helena. Não existe mais seguro. Existe o agora. E agora eu preciso fazer algo." "Roberto, pare o maldito carro!" Com um suspiro de resignação, o motorista encostou o Rolls-Royce silencioso junto à calçada, a poucos metros da cena. As meninas se encolheram ainda mais ao verem o carro de luxo parar, suas luzes iluminando sua miséria. A líder do grupo, que ele mais tarde descobriria se chamar Sofia, ergueu o queixo, os olhos azuis faiscando em desafio. Arthur não se importou com os protestos de Helena. Com a ajuda dela, ele se pôs de pé, o corpo frágil protestando contra o esforço. Apoiado em sua pesada bengala de prata com o cabo de marfim, ele abriu a porta e saiu para a tempestade. A água gelada o atingiu como um soco e uma crise de tosse violenta o dobrou ao meio, fazendo-o lutar por ar. Por um momento, Helena achou que ele iria desabar ali mesmo. Mas ele se recuperou, o rosto pálido, mas os olhos queimando com uma determinação que ela não via há muito tempo. Ele caminhou lentamente os poucos metros que o separavam daquelas crianças. Cada passo, uma batalha contra seus próprios pulmões traiçoeiros. O vento açoitava seu casaco de cachemira caro, encharcando-o. Ele parou em frente a elas, uma figura escura e imponente contra as luzes da loja. O contraste era uma pintura de Goya, o homem que valia bilhões, morrendo em seu traje de luxo, e as 4 meninas que não tinham nada, mas que lutavam com uma ferocidade silenciosa pela vida. "Olá", disse Arthur, a voz suave para não assustá-las ainda mais. "Sofia." A pequena guardiã respondeu por todas, a voz surpreendentemente firme, apesar do frio que a fazia tremer. "A gente não tem nada para o senhor. Pode ir embora." O coração de Arthur se partiu, a sabedoria amarga da rua na voz de uma criança. "Eu não vim tirar nada de vocês", ele disse, aproximando-se mais um passo. "Eu vim oferecer." Ele olhou para cada um dos rostos idênticos. A líder, Sofia. Aqui o olhava com uma curiosidade quieta por trás da irmã, Júlia. Aqui tinha um brilho de esperança teimosa nos olhos, Laura. E a menor, a mais frágil, que tremia incontrolavelmente, os lábios roxos, Bia. "Vocês não podem ficar aqui. Esta chuva, ela não vai parar. A gente se vira."
retrucou Sofia. Sempre nos viramos. Eu não duvido disso, disse Arthur. E havia uma admiração genuína em sua voz. Eu vejo a força em seus olhos. Mas esta noite, vocês não precisam ser fortes sozinhas. Eu quero fazer um convite. A desconfiança no rosto de Sofia era uma muralha de pedra. Ninguém convida a gente para nada. O que o senhor quer? A pergunta direta, vinda de uma menina de 8 anos, o desarmou. O que ele queria? Ele olhou para o seu próprio reflexo na vitrine da loja. Um velho, pálido, doente, sozinho. Eu quero o que o dinheiro não pode me dar. Ele respondeu com uma honestidade que quebrou a primeira camada de gelo nos olhos de Sofia. Eu quero companhia para o jantar. A minha casa é gigantesca, silenciosa como um túmulo. E eu detesto comer sozinho. É um péssimo hábito para um homem velho. Sofia o perscrutou, os olhos azuis tentando ler sua alma. Ela olhou para as irmãs. Viu os lábios de Bia, agora com um tom quase roxo. Viu o tremor violento no corpo de Laura. Sentiu o corpo de Júlia encolhido contra o seu. A lógica da rua gritava que aquilo era uma armadilha, mas seu instinto de irmã, de protetora, sussurrava que aquela era a única chance de passarem por aquela noite vivas. Ela, que sempre tomara as decisões difíceis, tomou a mais difícil de todas. Com um aceno quase imperceptível, ela aceitou o convite do estranho. O alívio no rosto de Arthur foi tão visível que pareceu iluminar a noite escura. Helena e Roberto agiram com uma rapidez profissional, envolvendo cada uma das meninas em mantas de lã grossas e macias que guardavam no porta-malas e as guiando para o interior quente e seco do carro. A viagem para a mansão foi uma jornada para outra dimensão. As 4 meninas, um pequeno monte de cobertores e cabelos loiros molhados, sentaram-se no banco de couro creme, os olhos arregalados, sem ousar se mover ou falar, maravilhadas com o silêncio, o calor e o cheiro de limpeza. Quando os portões de ferro se abriram e o carro deslizou pela alameda de pedras, a mansão surgiu, iluminada contra a noite de tempestade. Para as meninas, parecia um castelo de conto de fadas, um lugar que não deveria existir no mundo real. A porta principal se abriu antes mesmo de o carro parar, revelando uma fila de empregados de uniforme liderados pela governanta Dona Elvira, cujos rostos eram uma máscara de choque contido. Arthur entrou, sentindo o calor bem-vindo da casa. Elvira, ele disse, a voz cheia de uma autoridade que há muito não usava. Estas são Sofia, Júlia, Laura e Bia. Elas são minhas convidadas. Prepare 4 banhos de banheira, os mais quentes que puder, as melhores toalhas, os roupões mais macios, e avise a cozinha. O cardápio desta noite será macarronada, frango assado, batatas fritas e todo o sorvete de chocolate que houver na geladeira. Quero uma festa. A governanta, uma mulher acostumada a jantares formais e silêncio, apenas assentiu. Sim, Sr. Arthur. Imediatamente, horas depois, a vasta e formal sala de jantar de Arthur era o palco da cena mais surreal de sua história. As 4 meninas, agora limpas, os cabelos loiros, secos e brilhantes, vestindo pijamas de flanela cor-de-rosa, que ficavam grandes nelas, estavam sentadas à mesa de mogno para 20 lugares. Elas comiam. Comiam com um apetite e uma alegria que encheram o silêncio daquela sala com vida. O som dos garfos nos pratos de porcelana, as pequenas risadas, as discussões sobre quem pegaria o último pedaço de frango. Arthur, na cabeceira, mal tocou em sua comida. Ele apenas observava, o coração se enchendo de uma emoção que ele não sabia nomear. Ele via Sofia, a matriarca, cortando a comida de Bia em pedaços menores. Via Júlia, a artista, olhando com admiração para os detalhes dos talheres de prata.
Via a felicidade pura e irrestrita no rosto de Laura a cada garfada de macarrão. Sentia-se como um maestro que, após anos de silêncio, finalmente ouvia sua orquestra tocar. Naquela noite, a governanta preparou a maior suíte de hóspedes. Juntou 4 camas de solteiro lado a lado, formando uma grande ilha de colchões, cobertores e travesseiros. As meninas, recusando-se a ficar separadas, aninharam-se ali, de mãos dadas, juntas, como sempre estiveram, mas pela primeira vez em muito, muito tempo, seguras, aquecidas e de barriga cheia. Antes de se recolher, Arthur foi até a porta do quarto delas e as observou dormir. A luz suave de um abajur, iluminando seus rostos serenos. 4 anjos loiros que a tempestade havia soprado para a sua porta. Ele lhes dera uma noite de refúgio, mas, ao olhá-las, percebeu que elas já lhe haviam dado muito mais. Um vislumbre de um propósito. A sensação de um lar. Ele se afastou, um pequeno e genuíno sorriso nos lábios. Mas, ao caminhar pelo corredor silencioso em direção aos seus próprios aposentos, a tosse o atacou. Uma crise violenta que o dobrou ao meio, fazendo-o lutar desesperadamente por ar, o corpo tremendo de fraqueza. Helena correu para ajudá-lo, o rosto pálido de preocupação. A realidade de sua condição era um lembrete brutal. O tempo dele era uma vela queimando rapidamente, em meio a um vendaval. Ele havia resgatado aquelas 4 pequenas chamas da tempestade lá fora. Mas a pergunta que agora o aterrorizava era: quem a salvaria da tempestade que se aproximava dentro dele? O que aconteceria com elas quando sua própria chama finalmente se apagasse? A primeira manhã na mansão, Monteiro nasceu com uma luz suave que se infiltrava pelas frestas das pesadas cortinas de veludo. Para as 4 meninas que acordaram amontoadas no meio da gigantesca ilha de camas que fora montada para elas, a primeira sensação não foi a do frio da calçada, mas a de uma maciez e um calor que não conheciam. Elas se sentaram, os cabelos loiros idênticos completamente emaranhados, e olharam ao redor com olhos arregalados. O quarto era maior que todos os lugares onde já haviam dormido somados. O silêncio era a coisa mais estranha. Não havia o barulho dos carros, nem as vozes da rua, nem o som de ratos se movendo no escuro. Será que a gente ainda pode comer o pão da cozinha? Sussurrou Laura, com a preocupação de quem teme que a magia acabe a qualquer momento. Ele disse que sim, respondeu Sofia, a líder, embora em sua própria voz houvesse uma nota de incerteza. Ela se levantou e, com a solenidade de uma exploradora em território desconhecido, liderou a pequena expedição para fora do quarto. Enquanto isso, no outro lado da mansão, Arthur já estava acordado há horas. A crise de tosse da noite anterior o deixara exausto, mas também com uma clareza febril. Ele não se sentia mais como um homem esperando a morte. Sentia-se como um soldado com uma última e crucial missão a cumprir. Ele olhou para seu reflexo no espelho do banheiro. O rosto estava pálido e encovado, a imagem de um homem doente. Mas seus olhos, antes opacos de resignação, agora queimavam com um propósito. Ele não iria apenas dar um teto e comida para aquelas meninas. Ele lhes daria um futuro, um nome, uma muralha de proteção que nem mesmo sua própria morte poderia derrubar. Ele as adotaria. Às 8 em ponto, seu advogado, Dr. Renato, um homem de cabelos grisalhos e terno impecável que o acompanhava há mais de 30 anos, entrou na biblioteca. Ele encontrou Arthur sentado à sua grande mesa de mogno, uma xícara de chá intocada ao lado. Arthur, bom dia. Helena me disse que o senhor passou uma noite agitada. Começou Renato com a cautela de um amigo que também era seu conselheiro legal.
Foi a noite mais importante da minha vida, Renato, disse Arthur, indo direto ao ponto. Eu preciso que você inicie o processo de adoção de 4 crianças, imediatamente. Renato, que esperava discutir um novo fundo de investimentos ou uma cláusula contratual, ficou paralisado. Ele piscou, limpou os óculos, certo de que ouvira mal. Adoção? Arthur, perdoe-me. De que crianças o senhor está falando? Das minhas filhas, respondeu Arthur, com uma simplicidade que tornou a declaração ainda mais chocante. Sofia, Júlia, Laura e Beatriz. Elas estão tomando café da manhã na copa neste exato momento. E então ele contou a história da noite anterior. A tempestade, o encontro, as 4 meninas idênticas, sua decisão. Renato ouvia a expressão, passando de perplexidade para alarme e, finalmente, para um desespero profissional. Meu Deus, Arthur! Exclamou o advogado quando ele terminou. Com todo o respeito e amizade que tenho pelo senhor, isso é a maior loucura que já ouvi em toda a minha carreira. Uma loucura nobre, talvez, mas uma impossibilidade jurídica. Eu não lhe pago para me dizer o que é impossível, Renato. Eu lhe pago para torná-lo possível, retrucou Arthur com um eco de sua antiga força. Mas o senhor não entende, insistiu Renato, levantando-se e começando a andar pela sala. Adoção não é como comprar uma empresa. É um processo lento, burocrático, que leva anos. Anos, Arthur. E o senhor? O senhor não tem anos. O primeiro obstáculo, o mais intransponível, sua saúde. Nenhum juiz em sã consciência concederá a guarda de 4 crianças a um homem com um diagnóstico terminal. Eles o verão como um candidato completamente inapto. Ele parou em frente à mesa de Arthur. Segundo, as meninas, elas não têm documentos, não têm certidão de nascimento, não têm histórico familiar. Para a lei, elas são fantasmas. Antes de sequer pensar em adoção, teríamos que iniciar um processo complexo de registro tardio, o que, por si só, pode levar uma eternidade. O sistema vai exigir uma busca exaustiva por qualquer parente biológico. Renato passou as mãos pelo cabelo, exasperado. E terceiro, o fator humano. O conselho tutelar será acionado. Assistentes sociais e psicólogos farão dezenas de entrevistas. Eles verão um bilionário recluso que, em um impulso, pegou 4 meninas da rua. Eles não verão um ato de amor, verão um capricho, uma excentricidade, na melhor das hipóteses. Na pior, nem quero pensar. Arthur, a chance de eles as levarem para um abrigo institucional e de as separarem é de 99%. Cada palavra de Renato era um golpe de realidade, uma parede de lógica contra o desejo desesperado de Arthur. Eu não aceito não como resposta, Renato, disse Arthur, a voz baixa, mas vibrando com uma intensidade teimosa. Eu construí um império do nada porque nunca aceitei um não. Encontre uma brecha, uma exceção. Um juiz que tenha um coração em vez de um livro de regras. Use todo o meu dinheiro, toda a minha influência. Eu não me importo com o custo. Eu quero morrer sabendo que elas são minhas filhas e que estão seguras para sempre. A paixão no apelo de Arthur silenciou o advogado. Renato olhou para o amigo de uma vida inteira. Viu o homem doente, sim, mas viu também uma chama que ele pensava estar extinta há muito tempo. Eu farei o que for possível, Arthur, ele disse com um suspiro. Mas saiba que estamos iniciando uma guerra contra o tempo e contra o próprio sistema. E as chances não estão a nosso favor. Enquanto a batalha legal começava nos bastidores, com Renato mergulhado em telefonemas e pesquisas, Arthur se dedicava à frente de batalha mais importante, a da construção de uma família. Ele sabia que precisava forjar um vínculo com as meninas que fosse tão real e inegável que nenhum juiz ou assistente social
pudesse questionar. Ele aprendeu nos dias que se seguiram a navegar pelo complexo universo de suas 4 novas filhas. Eram como 4 notas da mesma música, mas com timbres sutilmente diferentes. Sofia, a líder, era seu maior desafio. Ela era a rocha sobre a qual a pequena irmandade se apoiava. Era desconfiada, observadora e ferozmente protetora. Arthur entendeu que não podia simplesmente impor seu afeto. Tinha que conquistar seu respeito. Ele começou a incluí-la, a tratá-la como a adulta que as circunstâncias a forçaram a ser. Em uma tarde, ele a encontrou sentada à sua escrivaninha, olhando para os papéis de seus negócios. Ele não a repreendeu. Apenas lhe deu um caderno de couro com capa dura e uma caneta tinteiro. Grandes líderes precisam de um lugar para anotar suas estratégias, ele disse. Este é o seu. Naquela noite, Arthur encontrou o caderno sobre sua mesa. Na primeira página, Sofia não havia escrito um diário. Havia escrito uma lista. Regras da casa nova. 1. Ninguém dorme sozinha. 2. Dividir todos os doces em 4 partes iguais. 3. Se o tio Arthur tossir, chamar a Helena. 4. Cuidar da Bia. Era o seu jeito de dizer: eu aceito este lugar, mas sob as minhas condições de proteção. Júlia, a artista, vivia em um mundo próprio. Ela passava horas na biblioteca, um lugar que a fascinava. Arthur a encontrou um dia, sentada no chão, tentando copiar uma paisagem de um livro de arte em um guardanapo de papel com um lápis que mal tinha ponta. O desenho era rudimentar, mas a perspectiva, a atenção aos detalhes, revelava um talento bruto e impressionante. No dia seguinte, Arthur deixou sobre a mesa da biblioteca um grande estojo de madeira com lápis de todas as cores, aquarelas, pincéis e blocos de desenho de diferentes texturas. Ele não disse nada, apenas deixou o presente lá. Horas depois, ao voltar ao seu escritório, encontrou um único pedaço de papel sobre sua mesa. Era um desenho, um retrato incrivelmente detalhado e sensível de seu próprio rosto, capturando não apenas seus traços, mas a tristeza e a gentileza em seu olhar. Era o obrigado de Júlia, dito em sua própria língua. Laura, a otimista, era a luz do sol da casa. Era ela quem se maravilhava com tudo, quem ria alto, quem fazia amizade com os empregados. Foi ela quem, em um dia de passeio pelo jardim, parou em frente a um banco de mármore perto de um pequeno roseiral e viu um porta-retrato com a foto de uma mulher bonita. Tio Arthur, quem é essa moça? Ela perguntou. Arthur se sentou ao lado dela. Essa era Helena, minha esposa, o amor da minha vida. Laura o olhou com seus grandes olhos azuis. Ela era bonita. Ela ia gostar da gente? A pergunta, tão simples e direta, abriu uma comporta no coração de Arthur. Sim, minha querida. Ele respondeu, a voz embargada. Ela ia amar vocês mais do que tudo. Ela sempre quis uma casa cheia de barulho e de risadas. Falar sobre a primeira Helena com sua nova família foi, para ele, um momento de cura profunda. Mas era Bia, a pequena e silenciosa Bia, quem mais o intrigava e preocupava. Ela era uma sombra, sempre um passo atrás de Sofia, os olhos grandes e assustados. Ela não falava uma palavra. Arthur descobriu que a única coisa que parecia lhe dar um pingo de prazer era iogurte de morango, e ele fez disso sua missão pessoal. Todos os dias, ele mesmo ia à cozinha e se certificava de que houvesse potes e mais potes de iogurte de morango na geladeira. Em uma tarde, ele estava sentado na varanda, lendo um jornal. E Bia se aproximou timidamente com seu potinho de iogurte na mão. Ela sentou-se em um degrau perto dos pés dele, em silêncio. Comeu algumas colheradas e depois, sem olhá-lo, estendeu o pote em sua direção, oferecendo-lhe uma pequena porção. Foi seu primeiro gesto de confiança,
a primeira ponte sobre o abismo de seu silêncio. Arthur sentiu os olhos marejarem. Ele pegou uma colherzinha e comeu, o gosto do iogurte se misturando com o gosto salgado de uma lágrima que ele não conseguiu segurar. A frágil paz daquela nova vida foi abalada com a chegada de seu sobrinho. Victor Monteiro era a personificação de tudo o que Arthur passara a desprezar. A ganância disfarçada de ambição, a arrogância mascarada de confiança. Ele soube das novas moradoras da mansão através de um empregado fofoqueiro e apareceu sem ser convidado, com um sorriso falso nos lábios e gelo nos olhos. Tio Arthur, que surpresa agradável! Ele disse ao encontrar o tio no jardim, observando as meninas brincarem. Ele olhou para as quatro, um olhar que as avaliava como se fossem mercadorias. Então os rumores são verdadeiros. O senhor montou um pequeno orfanato particular que... generoso. Elas são minhas convidadas, Victor, disse Arthur, a voz fria. Convidadas? Tio, com todo respeito, o senhor está doente. Não acha que está sendo imprudente? Ingênuo? Essas coisinhas? De onde elas vieram? O senhor sabe se os pais não são criminosos e se elas estiverem aqui apenas para se aproveitar de sua condição fragilizada? A forma como ele se referiu às meninas, com tanto desprezo, acendeu a fúria protetora de Arthur. Elas são mais minha família do que você jamais será. Ele retrucou, levantando-se com a ajuda da bengala. Esta casa, Victor, agora é o lar delas, e eu não vou admitir que as insulte. Se você veio aqui com esse veneno, pode se retirar. O sorriso de Victor desapareceu, substituído por uma carranca de ódio. O senhor enlouqueceu de vez? Vai deixar a herança da nossa família, o nome Monteiro, nas mãos de um bando de mendigas loiras? Eu não vou permitir. Você não tem que permitir nada, rosnou Arthur, o corpo tremendo de raiva e fraqueza. A fortuna é minha, e o meu legado será o que eu decidir. E eu decido que meu legado será a felicidade delas, não a sua ganância. O senhor pode ter o dinheiro, tio, sibilou Victor, dando um passo para trás. Mas eu tenho a lei do meu lado, e ela diz que um homem moribundo e senil não pode adotar ninguém. Vamos ver quem ganha essa batalha no tribunal. E pode ter certeza, eu vou provar que o senhor não tem mais capacidade para decidir nada. Ele se virou e foi embora, deixando para trás uma ameaça clara e venenosa. A batalha não era mais apenas contra o tempo e a burocracia. Agora, tinha um inimigo com um rosto, um inimigo que usaria as armas mais sujas para conseguir o que queria. Arthur olhou para as quatro meninas que haviam parado de brincar e o observavam assustadas. Ele sentia o peso do mundo em seus ombros, precisava protegê-las. Mas, como proteger alguém de um inimigo que estava disposto a usar a própria lei como uma arma de destruição? A corrida contra o tempo acabara de se tornar muito mais perigosa. A ameaça de Victor pairava sobre a mansão como uma nuvem de tempestade, carregada de uma malícia que até mesmo as crianças, com sua sensibilidade aguçada, conseguiam sentir. A atmosfera de alegria e descoberta dos primeiros dias deu lugar a uma tensão silenciosa. As meninas viam a preocupação gravada no rosto de Arthur, nos cochichos apressados entre ele, Helena e o doutor Renato. Elas notavam como ele parecia mais cansado após cada telefonema, como a tosse parecia piorar quando ele lia os documentos que seu advogado trazia. Elas não entendiam de herança, de ações judiciais ou de ganância, mas entendiam a linguagem universal do medo nos olhos de um adulto. Sofia, a líder natural do grupo, sentia o perigo de forma mais aguda. Ela era a guardiã de suas irmãs, um papel que a vida lhe impusera, e ela via naquele homem, o tio Arthur,
um novo membro de sua alcateia, um membro frágil e poderoso ao mesmo tempo, que agora estava sob ataque. Ela sentia que, para proteger sua nova e improvável família, precisava entender a natureza do inimigo. E o inimigo, ela percebia, não era apenas a doença que o consumia, mas algo ou alguém que o fazia sofrer ainda mais. Numa tarde, após ver Arthur ter uma longa e tensa conversa ao telefone, que o deixou pálido e sem fôlego, ela decidiu que não podia mais ficar no escuro. Reuniu suas 3 irmãs no quarto, como uma general preparando suas tropas. O tio Arthur está com medo, ela disse, a voz baixa e séria. Não é só por causa do dodói no pulmão, é por causa daquele homem mau que veio aqui. A gente precisa saber a verdade. Elas concordaram em silêncio, os 4 rostos idênticos espelhando a mesma determinação. Naquela noite, elas o encontraram na biblioteca. Ele estava em sua poltrona, o cilindro de oxigênio sibilando ao seu lado, olhando para a chuva que voltara a cair lá fora. A cena era melancólica, a de um rei em seu castelo, sitiado por inimigos visíveis e invisíveis. As 4 entraram em silêncio e pararam à sua frente. Arthur se assustou ao vê-las ali, tão quietas. Meninas, o que fazem acordadas? Foi Sofia quem falou, a voz clara, sem rodeios. Tio Arthur, nós ouvimos os adultos falando. Ouvimos o nome daquele homem, o Victor, e a gente vê que o senhor está triste e com medo. A gente não é mais bebê, a gente precisa saber. Ela respirou fundo, reunindo a coragem para fazer a pergunta que mudaria tudo. O senhor vai morrer, não vai? A pergunta, direta, inocente, brutal. Arthur sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Nenhum de seus sócios, nenhum de seus amigos ricos, nenhum de seus parentes distantes jamais tivera a coragem de lhe fazer aquela pergunta de forma tão crua. Eles o tratavam com uma pena cuidadosa, com desvios e eufemismos, mas aquelas crianças, com sua sabedoria nascida da rua, queriam a verdade. E ele percebeu que lhes devia isso. Mentir para elas, tentar poupá-las, seria subestimar a força que ele tanto admirava. Ele estendeu a mão. Sentem-se aqui, perto de mim. Elas se sentaram no tapete persa aos seus pés, os rostinhos erguidos, esperando. Sim, Sofia, ele começou, a voz calma, escolhendo as palavras com cuidado de quem constrói uma ponte sobre um abismo. O meu corpo, ele está muito cansado, como um motor de carro muito, muito velho. Os médicos tentaram consertar, mas algumas peças não têm mais conserto. Os meus pulmões, eles vão parar de funcionar em breve. Ele fez uma pausa, olhando para cada uma delas. E quando isso acontecer, eu vou precisar descansar para sempre. Vou fazer uma longa viagem para um lugar muito bonito e tranquilo, onde a gente não sente mais dor nem tristeza. É o mesmo lugar para onde a mamãe de vocês foi. Um soluço baixo escapou dos lábios de Bia. Laura, a eterna otimista, perguntou com a voz embargada. Mas o senhor vai poder mandar carta de lá, né, tio Arthur? O coração de Arthur se partiu com a doçura da pergunta. Não, minha querida, dessa viagem ninguém pode mandar cartas. Mas eu estarei sempre olhando por vocês como uma estrelinha lá no céu, junto com a mamãe de vocês e com a minha Helena. Júlia, a artista, que estava com seu bloco de desenho no colo, começou a desenhar febrilmente. E Bia, a pequena e silenciosa Bia, que não dizia uma palavra desde a morte de sua mãe, levantou-se, engatinhou para o colo de Arthur, enterrou o rosto em seu peito e o abraçou com uma força surpreendente. Foi seu primeiro abraço, seu primeiro gesto de afeto iniciado. E para Arthur, aquele abraço silencioso foi a mais eloquente declaração de amor e de aceitação.
Eu não sei quanto tempo eu tenho, continuou Arthur, a voz agora embargada pelo choro que ele não conseguia mais segurar enquanto acariciava os cabelos de Bia. Podem ser alguns meses, podem ser algumas semanas, mas eu fiz uma promessa a mim mesmo. Cada dia, cada hora, cada segundo que me resta será dedicado a vocês. Nós vamos fazer destes dias os mais felizes de nossas vidas. Vamos criar tantas memórias boas, tantas risadas, que elas vão encher esta casa para sempre. Quando eu me for, quero que esta casa não tenha mais silêncio. Quero que ela tenha o eco das risadas de vocês. Vocês me ajudam a fazer isso? Sofia, com os olhos azuis brilhando de lágrimas que ela se recusava a derramar, respondeu por todas. Ela não disse sim, disse algo mais forte. Nós vamos cuidar do Senhor, e o Senhor vai cuidar da gente. É isso que uma família faz. Naquele momento, a verdade sobre a morte de Arthur deixou de ser um segredo assustador e se tornou o alicerce de sua família. A certeza do fim deu a eles uma urgência desesperada para viver o agora. A operação Primeiras Vezes de Arthur foi posta em prática com uma nova e comovente energia. Mas agora não era apenas ele proporcionando momentos, eram eles, os 5, construindo memórias juntos, como uma equipe lutando para vencer o tempo. Laura, a otimista, apareceu na manhã seguinte com uma folha de papel de caderno, onde ela, com a ajuda de Sofia, havia escrito uma lista. Lista de coisas felizes para fazer com o papai Arthur. O uso da palavra papai, tão natural, tão espontâneo, atingiu Arthur com a força de uma onda. Ele pegou a lista com as mãos trêmulas. Os itens eram simples, infantis e por isso mesmo profundamente tocantes. Ir à praia e fazer o maior castelo de areia do mundo. Ter uma festa de aniversário de verdade com bolo de 4 andares. Plantar uma árvore, ver a neve, ensinar a Bia a falar de novo. Arthur leu a lista e chorou. Chorou de alegria, de tristeza, de um amor tão grande que doía. Nós vamos fazer tudo isso, ele prometeu. Tudo. E eles fizeram. Ele fretou um avião e os levou para uma praia isolada no Nordeste, onde a areia era branca e o mar azul turquesa. Ele as viu pela primeira vez, sentindo a imensidão do oceano. Viu o medo inicial de Bia se transformar em alegria quando a espuma das ondas tocou seus pés. Viu Laura e Júlia competindo para ver quem achava a concha mais bonita. E viu Sofia, sempre a guardiã, construindo uma muralha de areia ao redor delas, para proteger do tubarão, ela disse com um sorriso raro. Arthur, sentado sob um guarda-sol, com seu tanque de oxigênio discretamente ao lado, apenas observava e guardava cada imagem, cada som em seu coração. A festa de aniversário foi lendária. A mansão foi transformada em um parque de diversões. Havia palhaços, mágicos, um pula-pula gigante e uma montanha de presentes. As meninas, com seus vestidos idênticos de festa, corriam por toda parte, os rostos lambuzados de algodão doce. O bolo tinha, de fato, 4 andares, e quando elas sopraram as velas, as 8 velas para cada uma, Arthur viu nos olhos delas a pura magia de uma infância sendo vivida. Eles plantaram uma árvore no jardim, um jovem ipê amarelo, para que ela cresça forte e bonita como vocês, ele disse. E todos os dias as meninas regavam a árvore conversando com ela, tratando-a como um novo membro da família. A neve era o item mais difícil. Arthur já não tinha mais forças para uma longa viagem internacional. Então, ele fez o impossível. Contratou uma empresa de efeitos especiais de cinema e, em uma noite, transformou o imenso jardim da mansão em uma paisagem de inverno. Canhões de espuma criaram uma neve artificial e macia. Luzes azuis davam ao ambiente um brilho polar.
Quando as meninas acordaram e viram o jardim coberto de neve, seus gritos de alegria ecoaram por toda a casa. Fizeram anjos no chão, guerra de bolas de espuma e um boneco de neve desajeitado, usando as cenouras do cozinheiro para o nariz. Mas foi o último item da lista que provou ser o verdadeiro milagre. Arthur não sabia como ensinar Bia a falar, mas ele lhe dava atenção, carinho e, acima de tudo, paciência. Ele passava horas com ela, lendo livros de figuras, nomeando os animais, sem nunca pressioná-la a repetir. Ele apenas falava com ela, com amor. E o amor, como sempre, encontrou um caminho. Enquanto isso, a batalha legal continuava. Doutor Renato era um leão no tribunal, mas Victor e seu advogado eram escorregadios, usando cada tecnicalidade, cada adiamento para arrastar o processo. Eles sabiam que estavam jogando a favor do relógio, esperando que a doença de Arthur fizesse o trabalho sujo por eles. Arthur, ciente disso, convocou Helena e Renato para a reunião final na biblioteca. Ele estava mais fraco, confinado à cama hospitalar na maior parte do tempo, mas sua mente estava mais afiada do que nunca. Eu não vou ganhar essa corrida a tempo, ele disse, sem rodeios. A lei é lenta e minha doença é rápida. Precisamos de um plano que sobreviva a mim. Foi quando ele lhes apresentou seu testamento final e a escritura da Fundação Helena. Ele explicou o plano em detalhes. A tutela legal ficaria com Helena, uma mulher que ele confiava implicitamente. E a fundação, gerida por um conselho liderado por Helena e Renato, garantiria não apenas o futuro de suas 4 filhas, mas o de milhares de outras crianças. Helena, ele disse, segurando a mão da amiga e enfermeira, eu não estou lhe pedindo para ser uma funcionária. Estou lhe pedindo para ser a mãe que elas precisarão quando eu não estiver mais aqui. Para amá-las, para guiá-las. É o pedido mais egoísta e mais importante que já fiz. Helena, com o rosto banhado em lágrimas, aceitou. Será a maior honra da minha vida, Arthur. Eu as amo como se fossem minhas. Com o futuro delas assegurado, uma grande paz desceu sobre Arthur. Ele havia feito tudo o que podia. Havia construído um ninho seguro para suas 4 pequenas chamas. Naquela noite, a atmosfera na casa era de uma tranquilidade melancólica. As meninas, sentindo que o tempo estava se esgotando, não saíam de perto dele. Estavam todas na biblioteca, em um silêncio confortável, enquanto ele cochilava. Sofia lia, Júlia desenhava, Laura folheava um álbum de fotos. Bia, a pequena Bia, que passara o dia inteiro estranhamente quieta e pensativa, aproximou-se da cama de Arthur. Ela segurava seu bloco de desenho. Timidamente, ela lhe mostrou o que havia feito. Era um desenho simples, mas de uma clareza que partia o coração. Uma grande figura de um homem deitado e 4 meninas de mãos dadas ao redor dele, formando um círculo de proteção. Sobre a cabeça de todos, um sol gigante sorria. Arthur olhou para o desenho, um sorriso fraco em seus lábios. É lindo, minha pequena Bia, o mais lindo de todos. Bia o encarou, seus grandes olhos azuis cheios de uma emoção intensa. Ela se inclinou, como se fosse lhe contar o segredo mais importante do mundo. Colocou seus pequenos lábios perto do ouvido dele. E pela primeira vez em mais de um ano, sua voz soou, não em um grito ou choro, mas em um sussurro claro, puro e cheio de uma sabedoria impossível. Eu sei como fazer seu coração de pai sarar, ela sussurrou. Arthur ficou completamente paralisado. A menina que nunca falava havia quebrado seu silêncio com as palavras mais enigmáticas, mais comoventes e mais desconcertantes que ele já ouvira. O que ela queria dizer? Que segredo aquela pequena alma que mal se comunicava com o mundo guardava com tanto poder?
O fôlego que lhe restava pareceu congelar em seus pulmões, à espera de uma resposta, de um milagre que ele não sabia que estava prestes a acontecer. A frase de Bia, "Eu sei como fazer seu coração de paz sarar", pairou na atmosfera da biblioteca por dias, um enigma doce e indecifrável. Arthur, em seus momentos de lucidez, tentava sondar a pequena. "O que você quis dizer, minha querida Bia? Que segredo você guarda nesses seus olhos azuis?" Mas Bia apenas sorria, um sorriso misterioso, e voltava para seus desenhos, como se tivesse plantado uma semente e agora apenas esperasse, com a paciência infinita das crianças, que ela germinasse. Para Arthur, aquelas palavras se tornaram uma espécie de âncora em um oceano que se tornava cada vez mais tempestuoso. A breve estabilidade que sentira deu lugar a um declínio rápido e brutal. A fibrose, o monstro em seus pulmões, parecia ter acordado de um breve sono, agora mais voraz do que nunca. A fraqueza, antes intermitente, tornou-se sua companheira constante. A cama hospitalar na biblioteca deixou de ser um lugar de descanso para se tornar seu mundo, e a cadeira de rodas, sua única forma de locomoção. A alegria contagiante da operação, primeiras vezes, foi substituída por uma rotina de cuidados médicos e de uma quietude pesada. As meninas sentiram a mudança no ar. As corridas pelos corredores cessaram. As risadas altas deram lugar a conversas em sussurros. Elas se tornaram 4 pequenas sombras que se moviam pela casa com um cuidado reverente, como se o barulho pudesse, de alguma forma, machucar o homem que tanto amavam. Elas não o abandonaram em sua fraqueza. Pelo contrário, seu amor se tornou mais presente, mais ativo. Elas criaram uma nova rotina, uma escala de cuidadoras do papai. Sofia era a responsável por ler as notícias do jornal para ele todas as manhãs, com sua voz séria e clara. Júlia passava as tardes ao seu lado, desenhando em silêncio, mas sua presença era um conforto calmo e constante. Laura, com sua esperança inabalável, encarregou-se de lhe contar piadas e histórias engraçadas na tentativa de arrancar um sorriso de seus lábios pálidos. E Bia? Bia era a guardiã do toque. Ela passava horas apenas segurando a mão dele ou penteando seus cabelos grisalhos com uma escova macia, seu silêncio transmitindo um amor que não precisava de palavras. Helena, a enfermeira, observava tudo com o coração apertado. Ela via a dedicação daquelas crianças e, ao mesmo tempo, via os números nos monitores. E os números não mentiam. A saturação de oxigênio de Arthur caía a cada dia. A função pulmonar estava em colapso. Ela conversava com o Dr. Renato, o advogado, todas as noites, a voz um sussurro de preocupação. "Ele está se apagando, Renato. Eu vejo nos olhos dele. Ele está cansado de lutar." Enquanto a batalha pela vida de Arthur era travada dentro da mansão, a batalha legal instigada por Victor chegava ao seu momento mais crítico. O sobrinho ganancioso, ao saber do rápido declínio do tio, viu a oportunidade perfeita. Seus advogados agiram com a velocidade de predadores, pressionando a corte, argumentando que a situação havia se tornado insustentável. Dr. Renato chegou à mansão em uma tarde cinzenta, o rosto carregado com o peso das más notícias. Ele pediu para falar com Helena, a sós, na sala de estar. Mas Sofia, que vira a chegada do advogado e sentira a urgência em seu semblante, escondeu-se atrás da porta pesada, o coração batendo descontroladamente. Ela precisava saber. "Acabou, Helena", disse Renato, a voz baixa, derrotada. "Eu fiz tudo o que pude, mas a verdade médica é a nossa maior inimiga agora", ele explicou. Os advogados de Victor haviam conseguido uma audiência de emergência com o juiz do caso.
Apresentaram um novo relatório da assistente social que descrevia a mansão como um ambiente de cuidados paliativos inadequado para o desenvolvimento saudável de 4 menores traumatizadas. Apresentaram um parecer médico que, baseado nos últimos exames de Arthur, atestava sua condição terminal e progressiva, tornando-o legalmente incapaz. O juiz foi pressionado de todos os lados. Continuou Renato com amargura. Ele não tem escolha a não ser seguir a letra fria da lei. A audiência é amanhã, mas é apenas uma formalidade. A decisão já foi tomada. A ordem de acolhimento institucional será emitida. Amanhã, às 9 da manhã, o conselho tutelar virá buscar as meninas. Helena levou as mãos à boca, um soluço escapando de seus lábios. Não. Renato, não. E a fundação? O testamento? A tutela que ele me deu? Tudo isso só tem validade legal após a morte de Arthur e a abertura do inventário, explicou o advogado à voz pesada. Um processo que pode levar anos e que Victor certamente irá contestar com todas as suas forças. Até lá, a guarda das meninas é do Estado, e o Estado, Helena, irá separá-las. É o procedimento padrão para grupos de irmãos com essa idade. Elas irão para abrigos diferentes. Nós perdemos. Atrás da porta, Sofia sentiu o chão desaparecer. Separadas, a palavra era um monstro, o maior de todos os seus medos, a promessa que ela fizera a si mesma e às suas irmãs que nunca, jamais aconteceria. A imagem de ser arrancada de Júlia, de Laura, de Bia, de ser jogada em um novo orfanato frio e sem rosto, era um horror pior do que a rua, pior do que a fome, pior do que a morte. Ela se afastou da porta, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Ela olhou para a biblioteca, onde o homem que lhes dera uma esperança de família agora lutava pela própria vida, inconsciente de que a batalha pelo futuro delas estava perdida. Como se o destino tivesse um roteiro macabro, no exato momento em que a esperança legal morria, a esperança médica começou a se apagar. Naquela mesma noite, a tempestade final atingiu Arthur. Uma falência respiratória aguda. Os alarmes dos monitores dispararam pela casa. Um som estridente e desesperado que perfurou o silêncio da noite. Helena e a equipe médica noturna correram para a biblioteca. As meninas, acordadas pelo barulho, correram para o corredor do andar de cima, olhando para baixo, para a cena aterrorizante que se desenrolava. Elas viram as enfermeiras correndo, viram Helena aplicando injeções, viram os bips frenéticos das máquinas, viram o corpo de seu tio Arthur convulsionando, lutando por um último trago de ar, e viram o momento em que a luta pareceu cessar, e ele ficou imóvel. Depois de minutos de uma atividade frenética, um silêncio pesado caiu sobre a biblioteca. Um dos médicos se aproximou de Helena, o rosto sombrio. "Não há mais o que fazer, Helena", ele disse em voz baixa, mas as meninas puderam ouvir. "É uma falência múltipla de órgãos. Ele não está mais respondendo. É uma questão de horas, talvez minutos. Prepare a família para o inevitável. O inevitável. A palavra final. A sentença." Helena subiu as escadas, o rosto devastado pela dor. Ela reuniu as 4 meninas na sala de estar, abraçando-as com força. "Meninas?" ela começou, a voz quebrada pelo choro. "O tio Arthur, ele está indo fazer a viagem dele, a viagem para o céu, para encontrar a minha primeira Helena e a mamãe de vocês. Ele está indo descansar." A notícia, embora esperada em algum nível, as atingiu com a força de um furacão. O choro de Laura foi imediato, um lamento de cortar o coração. Júlia escondeu o rosto nas mãos, o corpo pequeno tremendo. E Bia, a pequena Bia, apenas olhava para o nada, os olhos grandes e vazios, como se sua alma tivesse deixado seu corpo.
Elas haviam perdido tudo de novo. Eram órfãs mais uma vez, e em poucas horas seriam separadas. O fim do mundo havia chegado, mas em meio àquele oceano de desespero, Sofia, a pequena loba, sentiu algo diferente. Sentiu uma fúria contra o destino, contra a doença, contra a injustiça. Ela olhou para suas irmãs chorando, para a dor que as consumia, e olhou para a porta da biblioteca, e se lembrou das palavras de Bia. Eu sei como fazer seu coração de pai sarar. Ela se levantou, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Parem de chorar, ela disse, a voz um sussurro feroz, cheio de uma autoridade que fez suas irmãs se calarem e olharem para ela. Os adultos desistiram. A gente não. Ela se ajoelhou no meio delas, puxando-as para um círculo apertado. A mamãe nos ensinou que o amor é a magia mais forte do mundo. O tio Arthur nos deu todo o amor que ele tinha. Agora, é a nossa vez de dar o nosso de volta. Nós vamos lutar. Mas como, Sofia? Perguntou Laura entre soluços. Os médicos disseram que não tem mais jeito. Sofia se virou para a irmã mais enigmática. Bia, ela disse, os olhos fixos nos da gêmea. Você sabe o que fazer, não sabe? O que você quis dizer naquele dia? Bia, que parecia tão frágil, ergueu o rosto. E em seus olhos azuis havia uma sabedoria antiga, uma certeza que desafiava a lógica. O coração dele não está parando porque o corpo está cansado, ela disse, a voz clara. Está parando porque ele acha que o trabalho dele acabou. Ele acha que já nos deixou seguras. A gente precisa mostrar para ele que não. A gente precisa mostrar para ele que a gente ainda precisa muito dele aqui. A gente precisa chamar ele de volta. Um plano louco, impossível, um plano nascido da fé de uma criança e do amor de 4 irmãs. Sofia se levantou, puxando as outras consigo. De mãos dadas, as 4 meninas loiras caminharam com uma determinação solene em direção à porta da biblioteca. Elas não iam se despedir, iam para a batalha. E sua única arma era o amor. A tempestade final estava sobre eles. E no olho do furacão, 4 pequenas chamas se recusavam a deixar que a escuridão vencesse. A porta da biblioteca se abriu sem fazer ruído. O que antes era um santuário de conhecimento e silêncio, agora era a antecâmara da morte. O ar era pesado, carregado com um cheiro de antisséptico e o som quase inaudível dos ventiladores das máquinas. As luzes dos monitores lançavam um brilho fantasmagórico sobre os livros antigos, suas lombadas de couro testemunhando uma batalha que não estava escrita em suas páginas. No centro de tudo, na cama hospitalar que parecia um altar de sacrifício, jazia Arthur, pálido, imóvel, um emaranhado de tubos e fios conectando seu corpo frágil a máquinas que respiravam e pulsavam por ele. Ele era a imagem da rendição. Helena e Doutor. Renato estavam em um canto conversando em sussurros, os rostos marcados pela derrota. Eles discutiam os trâmites práticos, as palavras frias da lei, a inevitável chegada do conselho tutelar em poucas horas. Eles haviam desistido. Para eles, a guerra estava perdida. Foi nesse cenário de luto antecipado que entraram as 4 pequenas soldadas. Sofia liderava, a mãozinha segurando firmemente a de Bia. Logo atrás, Júlia e Laura, também de mãos dadas, completavam a corrente. Elas não entraram chorando ou com medo. Entraram com a solenidade de quem vai a uma coroação, com uma determinação silenciosa que fez Helena e Renato se calarem. Meninas, começou Helena, a voz embargada, dando um passo para protegê-las da cena. Agora não é um bom momento. O tio Arthur precisa... É o único momento que a gente tem, interrompeu Sofia, a voz baixa, mas com uma autoridade que fez a enfermeira experiente recuar.
Com licença, tia Helena. A gente precisa ficar com ele agora. Não era um pedido, era uma afirmação. Desarmada pela força daquela menina, Helena apenas assentiu, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Ela e Renato se afastaram para um canto da sala, tornando-se espectadores de um ritual que não entendiam. As 4 meninas se aproximaram da cama. Elas olharam para o rosto de Arthur, para a palidez de cera, para a ausência de expressão. E não viram um homem morrendo. Viram seu pai, seu papai, Arthur. Bia, a pequena detentora do segredo, foi a guia. Soltou a mão de Sofia e, com uma confiança que ninguém sabia de onde vinha, aproximou-se da cabeceira. Com suas 2 mãos ela tocou o rosto de Arthur, uma em cada bochecha. O gesto era incrivelmente terno. Ela então olhou para as irmãs, os olhos azuis transmitindo uma ordem silenciosa. Sofia contornou a cama e pegou a mão direita de Arthur, entrelaçando seus dedos pequenos nos dele, que estavam frios e imóveis. Júlia fez o mesmo com a mão esquerda, e Laura, a mais emotiva, colocou suas 2 mãos sobre o peito dele, no lugar onde o coração lutava sua última e fraca batalha. O circuito estava completo. 4 pontos de calor infantil tentando reacender uma fogueira que se apagava. Por um longo e tenso minuto, elas ficaram em silêncio, apenas sentindo o frio da pele dele, a vibração suave das máquinas, o som dos bips que marcavam um ritmo cada vez mais lento, o som da morte se aproximando. Foi então que Laura, cujo coração sempre se recusou a aceitar a escuridão, começou a cantarolar. A melodia era frágil, como um fio de teia de aranha, um sussurro no quarto, dominado pelos sons da tecnologia. Era a canção de ninar que a mãe delas cantava nas noites de medo na rua. Uma canção que falava não de monstros, mas de estrelas. Brilha, estrelinha, no céu sem ninguém. A voz de Laura era trêmula, mas pura. Logo vem chegando outra 100. Júlia juntou sua voz à da irmã, uma segunda voz suave que dava corpo à melodia. Para fazer um manto de luz e de bem, Sofia entrou, a voz mais firme, a âncora do pequeno coral. Elas cantavam em uníssono, as vozes infantis, um pouco desafinadas, mas perfeitamente afinadas na intenção. E Bia, com as mãos no rosto de Arthur, não cantava com palavras. Ela emitia um zumbido baixo e constante, uma nota de base, como o pulsar de um pequeno coração determinado. A canção delas era um ato de desafio, era uma arma de amor contra a lógica fria da medicina. Era uma recusa a aceitar o veredito. Helena, no canto da sala, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela olhou para os monitores. Os números ainda eram terríveis, mas a linha errática do eletrocardiograma parecia ter encontrado um padrão um pouco menos caótico, como se o coração de Arthur estivesse tentando, com suas últimas forças, acompanhar o ritmo daquela canção de ninar. A vigília se estendeu pela noite adentro. As meninas não se moveram. A canção se tornou a trilha sonora daquela batalha silenciosa. Entre as repetições da melodia, elas começaram a conversar com ele, a derramar suas memórias e seus futuros em seu ouvido, como se pudessem preencher o vazio dele com suas próprias vidas. "Lembra da praia, papai?" sussurrou Laura, com os lábios perto do peito dele. "A gente fez um castelo com 4 torres, uma para cada uma, e o Senhor disse que era o nosso reino." "O nosso reino ainda precisa do rei, papai. A gente pode voltar lá quando o sol voltar." "Eu fiz um desenho novo para o senhor", murmurou Júlia, apertando a mão dele. "É o nosso ipê amarelo. Ele já tem folhas novas. O senhor precisa ver. Ele precisa do senhor para crescer forte." "A gente não terminou o livro dos piratas", disse Sofia, a voz firme, lutando contra o choro.
O Senhor parou na melhor parte quando eles iam encontrar o tesouro. Não é justo parar agora. O Senhor tem que me contar o final. Elas estavam tecendo uma rede de memórias, de futuros prometidos, de razões para ficar. Estavam lutando contra a morte, com a única arma que possuíam, a vida que ele lhes dera. As horas se arrastavam. A madrugada chegou, fria e silenciosa. O prazo legal se aproximava. Às 9 da manhã, os homens do Conselho Tutelar chegariam para executar a ordem judicial. A família delas seria desfeita. A exaustão começou a vencer as pequenas guerreiras. Suas vozes se tornaram sussurros roucos. Suas cabeças pendiam de sono, mas elas não soltavam o contato. Continuavam sua vigília, 4 anjos da guarda exaustos, recusando-se a abandonar seu posto. Foi pouco antes do amanhecer, no momento mais escuro e silencioso da noite, que a máquina principal soltou o som que todos temiam. Um bip, agudo, longo, contínuo. A linha verde no monitor cardíaco que antes dançava fracamente, agora era uma linha reta, plana, inflexível. O coração de Arthur havia parado. Helena soltou um grito abafado e correu para a cama, o instinto de enfermeira sobrepujando a dor. Não, Arthur, não! Ela chorou enquanto se preparava para iniciar os procedimentos de reanimação. Código azul! Código azul na biblioteca! Ela gritou no comunicador, a voz embargada pelo pânico. As meninas, arrancadas de seu torpor pelo alarme ensurdecedor, olharam para a tela e entenderam. A linha reta, o fim, o silêncio absoluto do coração. O desespero as atingiu como uma onda de gelo. Papai! O grito de Laura foi um rasgo na noite, mas em meio ao caos que começava, com os enfermeiros de plantão irrompendo na sala, trazendo o carrinho de parada, algo extraordinário aconteceu. As meninas não se afastaram. Elas não gritaram de pânico. Elas se agarraram a Arthur com mais força. E elas cantaram, mais alto do que nunca. A canção de ninar se tornou um hino desesperado, suas 4 vozes se unindo em um clamor contra a finalidade da morte. Enquanto a equipe médica se preparava para usar o desfibrilador, gritando, afastem-se! Algo no monitor de atividade cerebral chamou a atenção do doutor. Ivan, que também havia chegado correndo. A linha do IEG, que estivera quase plana, registrou um pico. Um pulso de energia elétrica forte, claro e solitário, como um último pensamento em um cérebro que se apagava. Nesse exato instante, Bia, que chorava com o rosto colado na mão de Arthur, ignorou tudo e todos ao seu redor. Ela se inclinou, seus cabelos loiros caindo sobre o rosto dele. Colocou seus pequenos lábios perto do ouvido do homem que ela escolhera como pai. E com toda a força, todo o amor e toda a necessidade de seu coração, de 8 anos, ela usou a palavra que se tornara o símbolo de sua nova vida, de sua nova família. Papai. A palavra foi um sussurro, quase perdida no meio dos alarmes. Mas, no silêncio do coração de Arthur, ela ecoou como um trovão. E então, bip. O monitor cardíaco, que ainda exibia a linha reta da morte, tremeu. E um único e solitário pico verde se formou na tela, desafiando a lógica. Toda a equipe médica congelou. As pás do desfibrilador pararam a centímetros do peito de Arthur. Todos os olhos se fixaram na tela. Um silêncio tenso que durou uma eternidade de 3 segundos. Bip, bip, outro e mais outro. Lentos, fracos, mas rítmicos, inconfundíveis. O coração de Arthur, que havia se rendido, estava batendo de novo. Sem choque, sem drogas, sozinho. Dr. Ivan olhou do monitor para as 4 meninas que agora o encaravam com os olhos arregalados e de volta para a tela. Ele, um homem da ciência, um cético por natureza, não tinha palavras. Não havia explicação médica para aquilo. Não havia precedente.
Um coração não volta a bater sozinho. A não ser que algo ou alguém o tenha chamado de volta com uma força maior que a própria morte. A vigília das 4 pequenas chamas não havia sido em vão. Elas não curaram a doença, mas, no limiar do fim, elas o alcançaram na escuridão. Elas o lembraram de que ele não estava sozinho. Elas lhe deram uma ordem, a ordem mais poderosa de todas, disfarçada de uma única palavra: Papai. E ele, do outro lado do abismo, as ouviu e escolheu voltar. O retorno do coração de Arthur não foi uma explosão de vida, mas um sussurro teimoso contra o silêncio da morte. Os bips lentos e fracos do monitor eram uma melodia impossível, uma afronta a todas as leis da medicina que ecoava na biblioteca da mansão. A equipe médica, liderada por um doutor Ivan completamente atônito, moveu-se com uma mistura de incredulidade e profissionalismo. Fizeram exames, administraram medicamentos para estabilizar a pressão, checaram cada um dos sinais vitais, tentando encontrar uma explicação lógica para o que haviam acabado de testemunhar. Eu vi a sistolia no monitor. Durou quase 1 minuto, disse um dos jovens médicos residentes a Ivan. A voz baixa, como se temesse que a realidade o ouvisse e mudasse de ideia. O retorno espontâneo do ritmo sinusal após uma parada tão longa? Isso não acontece. Simplesmente não acontece. Dr. Ivan olhou para as 4 meninas que agora estavam encolhidas em um canto da sala com Helena, os corpos pequenos tremendo de exaustão e choque, mas os olhos fixos em Arthur, como 4 satélites em órbita de seu Sol. Hoje aconteceu, respondeu o neurologista em a voz grave, e a única variável nova nesta equação são elas. Ele se virou para Helena e para o doutor, Renato, que chegara no meio da crise e assistira a tudo com o coração na garganta. Eu não sei o que registrar no prontuário. Vou escrever reversão espontânea de parada cardíaca após estímulo externo não identificado. Mas nós 3 sabemos o que aconteceu aqui e nenhum juiz no mundo acreditaria nisso. Aquelas palavras pairaram no ar pesadas. O milagre era inegável para quem estava ali, mas era juridicamente inútil. E o relógio continuava correndo. Eram quase 8 da manhã de sexta-feira. Em 1 hora, o oficial de justiça, acompanhado pela assistente social, bateria na porta com a ordem judicial para levar as meninas. O milagre que as salvara da dor imediata de perder Arthur parecia não ter poder para salvá-las de serem arrancadas dele. Enquanto a equipe médica trabalhava para manter Arthur estável em seu novo e frágil estado de coma, Renato, o advogado, sentiu uma onda de desespero. Ele era um homem da lei, dos fatos, das provas, e a única prova que tinha era uma história que soava como um conto de fadas, uma alucinação coletiva. Não podemos usá-lo, disse ele a Helena, apontando para o laudo do doutor Ivan. Se eu chegar na frente do juiz e falar de uma canção de ninar mágica e de uma palavra que ressuscitou um homem, eles vão validar o pedido de interdição do Victor e nos internar junto com o Arthur. Estamos sem tempo e sem armas. A cena mudou para a sala do tribunal, fria e impessoal. Às 9 em ponto, a audiência começou. Era para ser uma mera formalidade. De um lado, o advogado de Victor, Dr. Peçanha, com um ar de vitória contida. Ao seu lado, a assistente social, Lúcia, com uma pasta cheia de relatórios que tecnicamente estavam corretos. Do outro lado, Renato e Helena, os rostos abatidos. Lúcia foi a primeira a falar, a voz profissional e desapaixonada. Meritíssimo! Os fatos que apresentamos na petição inicial não apenas se mantêm, como se agravaram. O Sr. Arthur Monteiro, infelizmente, sofreu uma parada cardíaca esta noite. Encontra-se em coma profundo e, segundo os médicos,
em estado vegetativo e irreversível. Manter 4 menores sob a guarda de um homem clinicamente à beira da morte em um ambiente que se tornou uma UTI domiciliar é uma negligência e um risco psicológico imensurável. A lei é clara e visa proteger o melhor interesse das crianças, e o melhor interesse delas, neste momento, é serem acolhidas imediatamente por uma instituição do Estado, onde receberão os cuidados adequados. Cada palavra era uma pá de cal sobre a esperança de Renato. Ele não tinha como refutar os fatos. Arthur estava em coma. A lei estava do lado deles. Doutor Renato, a defesa tem algo a acrescentar? Perguntou o juiz, um homem mais velho, de expressão cansada, que parecia já ter tomado sua decisão. Renato se levantou. Ele olhou para Helena, que chorava silenciosamente. Ele pensou em Arthur, em sua luta desesperada, e pensou nas 4 meninas, esperando em casa pelo veredito que destruiria sua família. E ele decidiu que, se ia cair, cairia lutando com a única verdade que tinha, por mais insana que parecesse. Meritíssimo, ele começou a voz firme, ignorando os sorrisos de escárnio de Peçanha. Os fatos apresentados pela promotoria estão corretos, mas estão incompletos. Eles descrevem o que a ciência pode medir, mas não descrevem o que aconteceu naquela casa esta noite. E então ele contou a história. Com uma eloquência nascida do desespero, ele descreveu a vigília das 4 meninas, descreveu a canção de ninar contrapondo-se ao som das máquinas, descreveu a forma como os sinais vitais de Arthur se estabilizaram sob o toque delas e descreveu o momento da parada cardíaca. Sim, meritíssimo, o coração do meu cliente parou. Os médicos estavam prontos para declarar o óbito, disse Renato, a sala em silêncio absoluto. Mas então, algo aconteceu. A menor das irmãs, uma menina de 8 anos, chamada Beatriz, que não falava uma palavra há 1 ano, sussurrou a palavra papai no ouvido de Arthur. E nesse exato instante, diante de 5 testemunhas, incluindo 2 médicos, o coração dele voltou a bater. Um murmúrio percorreu a sala. O promotor revirou os olhos. Peçanha riu com um deboche. Isso é um teatro, disse o advogado de Victor. Estão apelando para o sentimentalismo barato porque não têm argumentos legais. Eu tenho mais que argumentos, eu tenho testemunhas, retrucou Renato. Chamo ao depoimento a enfermeira particular do Sr. Arthur, Helena. Helena, com o rosto banhado em lágrimas, mas a voz firme, confirmou cada palavra. Ela descreveu a cena com uma emoção tão genuína que silenciou a sala. Eu sou uma mulher da ciência, meritíssimo. Eu via a linha reta no monitor. Eu me preparava para o pior. E eu vi o coração dele voltar a bater. Eu não sei explicar, mas eu vi. O juiz, um homem calejado, parecia intrigado, mas ainda cético. Uma história comovente, de fato. Mas não altera a condição médica atual do Sr. Arthur. Ele continua em coma. Nesse exato momento, o celular de Renato, que ele havia deixado no modo silencioso, vibrou em seu bolso com uma insistência anormal. Ele o ignorou, mas a vibração continuou e continuou. Era uma emergência. Meritíssimo, peço perdão. Apenas um segundo, ele disse, vendo o nome de Helena na tela. Ele atendeu, a mão tremendo. Helena, estou no meio da audiência. O quê? A voz do outro lado o interrompeu, uma mistura de choro e riso. Renato, ele acordou! O Arthur acordou! Ele está consciente! Está falando! Renato sentiu o mundo girar. Ele olhou para o juiz, para o promotor, para o advogado de Victor. Seu rosto, antes pálido de derrota, agora estava corado de um choque triunfante. Meritíssimo! Ele disse, a voz embargada, interrompendo o juiz que já se preparava para dar o veredito. Eu peço, imploro, um recesso de 1 hora.
Eu tenho uma nova testemunha, a testemunha mais importante de todas. E quem seria? Perguntou o juiz impaciente. Renato sorriu. O próprio Arthur Monteiro. A sala do tribunal explodiu em um caos de murmúrios e espanto. O juiz, completamente perplexo, olhou para o promotor, depois para Renato e bateu o martelo. Recesso de 1 hora. Quero ver para crer. De volta à mansão, o ambiente era de uma alegria caótica e incrédula. Arthur estava acordado. Fraco. A voz um sussurro, mas estava ali. Lúcido. A primeira coisa que viu ao abrir os olhos foram os 4 rostinhos loiros de suas filhas, que haviam voltado para o quarto e o cercavam, os olhos brilhando. Ele não se lembrava da parada cardíaca, apenas de uma escuridão profunda e de uma canção distante que o chamava de volta. Quando Renato explicou a situação da audiência, Arthur não hesitou. Preparem a videochamada. 1 hora depois, a imagem de Arthur apareceu na grande tela do tribunal. Ele estava pálido, deitado na cama, com o tubo de oxigênio, mas seus olhos estavam vivos e claros. As 4 meninas estavam ao seu redor, segurando suas mãos. O juiz se inclinou para o microfone. Senhor Arthur Monteiro, o senhor está ciente do que está em jogo nesta audiência? Sim, meritíssimo. O futuro da minha família, respondeu Arthur. A voz fraca, mas firme. O senhor se sente em sua condição, apto a cuidar de 4 crianças? Arthur não olhou para o juiz na tela. Olhou para os rostos de suas filhas, para Sofia com seu olhar de pequena adulta, para Júlia com sua alma de artista, para Laura com seu sorriso radiante e para Bia, que agora não parava de falar. Meritíssimo, ele começou, a voz ganhando força. Há alguns meses eu era um homem esperando a morte em uma casa vazia. Eu tinha um império, mas não tinha nada. Hoje eu sou o homem mais rico do mundo, e minha fortuna não tem nada a ver com dinheiro. Ele apertou a mão das meninas. A pergunta não é se eu tenho condições de cuidar delas. A verdade, meritíssimo, é o contrário. São elas que têm cuidado de mim. São elas que me deram uma razão para lutar por cada respiração. São elas que me ensinaram a viver de novo. Elas não são um fardo para um homem doente. Elas são a minha cura. Tirar-me delas agora seria a única sentença de morte que eu não poderia sobreviver. O depoimento, tão sincero, tão poderoso, silenciou o tribunal. O juiz olhou para a tela, para a imagem daquela família improvável. Ele viu a lei, viu os protocolos e viu a vida, e tomou sua decisão. Diante do testemunho e da recuperação surpreendente do Sr. Arthur Monteiro, e considerando o vínculo afetivo como fator primordial para o bem-estar de todas as partes, eu não apenas indefiro o pedido do Conselho Tutelar, declarou o juiz, a voz ressoando como concedo em caráter de urgência especial a adoção definitiva das menores Sofia, Júlia, Laura e Beatriz, pelo Sr. Arthur Monteiro. Declaro-os, perante esta corte e a lei, uma família. Caso encerrado. Uma explosão de alegria tomou conta da biblioteca da mansão e da sala do tribunal. Eles haviam vencido. Contra a doença, contra o sistema, contra a ganância. Eram uma família. Mas o destino, ao que parecia, ainda guardava uma última e chocante surpresa. Uma semana depois, como parte da reavaliação de seu caso, o Dr. Ivan refez a tomografia computadorizada dos pulmões de Arthur. Ele entrou na biblioteca naquela tarde segurando as chapas, o rosto uma máscara de perplexidade científica. Arthur, ele disse, colocando as novas imagens no negatoscópio ao lado das antigas. Eu não sei como lhe dizer isto. Eu chamei 2 outros especialistas para confirmar porque eu mesmo não acreditei.
Arthur e as meninas olharam para as imagens. A antiga mostrava um pulmão tomado por manchas brancas e densas, a marca da fibrose. A nova era diferente. As manchas ainda estavam lá, mas pareciam mais translúcidas, menores, como se uma névoa estivesse se dissipando. "Eu não tenho uma explicação para isso, Arthur", disse o médico, a voz cheia de espanto. "A vigília das meninas, o seu despertar, não foi o único milagre. O processo degenerativo de sua doença, ele não apenas parou, ele está regredindo. É medicamente impossível, mas os exames estão aqui. É como se o seu corpo, por uma razão que a ciência desconhece, tivesse iniciado um processo de autocura." Arthur olhou para as imagens, depois para suas 4 filhas, que agora o abraçavam, sentindo a alegria dele, sem entender os detalhes. Ele as olhou e finalmente entendeu. O amor delas não o havia apenas chamado de volta da beira da morte. Estava de alguma forma milagrosa, curando a própria fonte de sua sentença. O tempo, seu inimigo, parecia ter se rendido. E a pergunta que agora pairava no ar não era mais sobre quanto tempo lhe restava, mas sobre o que ele faria com a vida inteira que acabara de ganhar de presente. Os meses que se seguiram, ao despertar de Arthur, foram um período de uma alegria cautelosa e de uma maravilha científica que deixou a comunidade médica empolvorosa. A história do milagre da biblioteca vazou, e especialistas do mundo inteiro queriam acesso aos exames de Arthur. Ele se tornou um caso de estudo, uma anomalia viva que desafiava os compêndios de medicina. O Dr. Rivan, em conferências, falava de seu caso com uma humildade recém-adquirida. "Não podemos explicar a regressão da fibrose. A única variável constante no tratamento não convencional do Sr. Monteiro foi a presença e a interação afetiva com suas 4 filhas. A ciência ainda tem muito a aprender sobre o poder que a vontade de viver, estimulada pelo amor, tem sobre a nossa própria biologia." Arthur não estava curado. A doença ainda estava lá, uma sombra em seus pulmões, mas era uma sombra que havia recuado, que fora intimidada e contida por uma força maior. Ele não precisava mais do oxigênio constante, apenas para esforços maiores ou em dias de maior cansaço. Ele havia recebido um presente do destino, tempo. Um tempo bônus de duração indeterminada, que ele não pretendia desperdiçar um segundo sequer. Sua antiga vida de reuniões em conselhos de administração e de jantares de negócios foi demolida. Ele a substituiu por uma nova rotina, muito mais importante. Agora, suas manhãs eram preenchidas por reuniões de pais e mestres na escola das meninas. Suas tardes eram dedicadas a ajudá-las com o dever de casa, a ouvir suas histórias, a simplesmente estar presente. As ligações sobre o mercado de ações foram trocadas por discussões acaloradas sobre qual era a melhor princesa da Disney, ou se cachorros podiam ou não comer brócolis. Ele, o homem que construiu arranha-céus, agora encontrava um prazer imenso em construir uma casa de bonecas desajeitada com Júlia e Laura no tapete da sala. As meninas, por sua vez, floresciam sob o sol daquela nova segurança. Com a certeza de um lar e o amor incondicional de um pai, elas finalmente puderam ser apenas crianças. Sofia, a líder, relaxou sua postura de guardiã constante. Continuava a ser protetora, mas agora também se permitia rir alto e descobriu um talento surpreendente para a liderança de equipes nos trabalhos escolares. Júlia, a artista, com os melhores materiais à sua disposição, transformou um dos quartos vagos em um ateliê, suas telas ganhando cores vibrantes que espelhavam sua nova felicidade. Laura, a otimista, tornou-se a estrela do grupo de teatro da escola, sua energia contagiante cativando a todos. E Bia, a pequena Bia,
encontrou sua voz de vez. Tornou-se uma tagarela cheia de perguntas e de observações, de uma sabedoria surpreendente, como se o ano de silêncio tivesse servido para acumular todos os pensamentos do mundo. Com a adoção legalmente finalizada, o sobrenome Monteiro foi adicionado aos nomes delas. Eram, aos olhos do mundo, e mais importante, em seus próprios corações, uma família de verdade. Foi então que Arthur decidiu que era hora de dar um novo significado ao seu império. Ele convocou Renato e Helena para a biblioteca, o local de seu renascimento. A Fundação Helena não pode mais ser um plano para depois da minha morte. Ele anunciou, os olhos brilhando com uma nova visão. Ela será o trabalho da minha vida, da nossa vida. Ele rasgou o antigo plano de negócios da Fundação. Eu não quero construir abrigos. Abrigos são depósitos de crianças. Eu quero construir lares, lares de verdade. A visão dele era revolucionária. Em vez de grandes instituições, a Fundação construiria uma rede de casas-lares Helena. Casas normais, em bairros normais. Cada uma abrigando no máximo 8 crianças e um casal de cuidadores residentes que seriam como os pais daquela casa. Cada casa teria apoio psicológico, reforço escolar e, acima de tudo, um ambiente de afeto e estabilidade. As pessoas não precisam de caridade, disse Arthur. Elas precisam de dignidade, de um lugar para pertencer. E ele fez de suas filhas as cofundadoras daquele projeto. Elas participavam das reuniões, davam suas opiniões. E eram as opiniões delas que mais importavam. Quando discutiam o projeto da primeira casa-lar, Arthur perguntou: o que para vocês faz uma casa ser um lar? As respostas foram simples e demoliram todos os projetos arquitetônicos que ele tinha em mente. Uma porta que tranca por dentro para a gente se sentir segura, disse Sofia. Uma janela bem grande na sala para entrar bastante sol, disse Júlia. Um jardim nos fundos, nem que seja pequeno, para a gente plantar uma árvore, disse Laura. E um cobertor bem macio para cada cama, sussurrou Bia. Segurança, luz, vida e conforto. Aqueles se tornaram os pilares arquitetônicos e emocionais da Fundação Helena. Enquanto a nova vida de Arthur e sua família florescia, a vida de Vítor Monteiro se desfazia em ruínas. A derrota humilhante no tribunal foi apenas o começo. As investigações sobre a tentativa de fraude e as falsas acusações o deixaram legalmente exposto. Sócios se afastaram, bancos cobraram dívidas e seu castelo de cartas, construído sobre especulação e aparências, desmoronou. Ele perdeu o apartamento, o carro, o status. O homem que zombara das mendigazinhas agora se via à beira da miséria que tanto desprezava. Um dia, meses depois, ele apareceu nos portões da mansão. Estava mais magro, mal vestido, o olhar de arrogância substituído por um de desespero. Pediu para falar com Arthur. Arthur o recebeu, não na biblioteca, mas na cozinha, onde tomava um café. Victor, humilhado, pediu ajuda. Um empréstimo, um emprego, qualquer coisa. Arthur o ouviu em silêncio. A raiva, o ódio, tudo havia se dissipado, dando lugar a uma imensa e triste piedade. Eu não vou lhe dar dinheiro, Victor, ele disse calmamente. Isso apenas financiaria os mesmos erros que o trouxeram até aqui. Ele se levantou e pegou um cartão na gaveta. Mas a Fundação Helena tem um novo programa de requalificação profissional para adultos que perderam tudo e querem recomeçar. Oferece treinamento, moradia temporária e ajuda para encontrar um trabalho honesto. As portas estão abertas para você, assim como para qualquer outra pessoa que queira uma segunda chance de verdade. Ele ofereceu ao sobrinho não uma esmola, mas uma oportunidade de reconquistar a própria dignidade através do trabalho. A única coisa que Victor sempre desprezou.
Humilhado pela oferta, mas sem outra opção, Victor pegou o cartão e foi embora. Seu destino, pela primeira vez, unicamente em suas próprias mãos. O tempo passou. A primeira Casa Lar Helena foi inaugurada. Depois a segunda, a terceira. A fundação se tornou uma referência nacional, um modelo de acolhimento humano e eficaz. 10 anos se passaram, 10 anos de vida que os médicos disseram que Arthur não teria. A cena final se desenrola em uma tarde ensolarada de primavera, no jardim de uma das novas casas lares, durante a cerimônia de inauguração da 10ª unidade. Arthur está lá. Agora, com quase 80 anos, ele se move em uma cadeira de rodas motorizada, o corpo frágil, mas os olhos, vivos e brilhantes, transbordam de uma paz serena. Ao seu lado, Helena e Renato, também grisalhos, sorriem com o orgulho de quem cumpriu uma grande missão. No pequeno palco não está Arthur. Estão suas 4 filhas, agora com 18 anos. São 4 jovens mulheres impressionantes, prontas para entrar na universidade. Cada uma com sua própria força, mas unidas por um propósito comum. Elas são as herdeiras e a alma da fundação. Sofia, com a elegância e a firmeza de uma líder nata, fala sobre a missão da fundação de oferecer segurança e estabilidade. Júlia, com sua sensibilidade de artista, fala sobre como a arte e a beleza podem curar as feridas da alma. Laura, com seu sorriso contagiante, fala sobre a importância da esperança e da comunidade. E por fim, Bia, a que um dia fora muda, aproxima-se do microfone, a voz clara e confiante. Muitos nos perguntam como uma família pode nascer de uma forma tão improvável. Ela diz, olhando para Arthur na primeira fila: e o que aprendemos com nosso pai foi isto: uma família não é feita de sangue, nem de sobrenome. Uma família é feita de quem fica quando todo mundo vai embora. É feita de quem te vê no escuro e, em vez de fugir, acende uma luz. É feita de quem te chama de volta quando você está prestes a desistir. Ela sorri, olhando para as dezenas de crianças da fundação sentadas na grama. Nosso pai nos deu um lar, mas o maior presente que ele nos deu foi nos ensinar a construir um. E é isso que queremos oferecer a cada um de vocês. Enquanto a plateia aplaude comovida, uma menininha de um dos lares com flores do jardim na mão corre até Arthur e as deposita em seu colo. Ele pega uma das flores, uma pequena gardênia branca, e a leva ao rosto, sentindo o perfume. Uma única lágrima de pura e absoluta felicidade rola por sua bochecha enrugada. Ele olha para suas 4 filhas no palco, fortes, brilhantes, compassivas, o seu verdadeiro império, o seu legado imortal. Ele, o homem que estava morrendo sozinho em uma mansão vazia, agora era o patriarca de uma família vasta, unida não por sangue, mas por um milagre nascido do amor. A morte ainda viria um dia, como vem para todos. Mas Arthur não tinha mais medo. Ele sabia, com uma paz que preenchia cada fibra de seu ser, que um homem que vive no coração de seus filhos vive para sempre.